Olá, querido jovem, moça, rapaz, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã. A paz do Senhor, para você que está me assistindo. Sejam todos bem-vindos para o nosso primeiro vídeo, dentre muitos outros que estaremos gravando a respeito de temas relevantes para a nossa vida cristã. Hoje, nosso primeiro vídeo, estaremos abordando aqui resumidamente as duas visões distintas a respeito do processo da salvação na vida das pessoas. Eu me refiro ao calvinismo e ao arminianismo. Esse debate entre essas duas visões já vem aí de muitos séculos, desde o século XVI, e continua até os dias de hoje. É importante que você estude a palavra de Deus, que você possa tirar as suas próprias conclusões a respeito de qual das duas visões é mais bíblica e está mais coerente com o amor e com a justiça de Deus. Nós da Assembleia de Deus somos arminianos, pois acreditamos que a visão arminiana, a interpretação arminiana do processo da salvação, ela está mais coerente com a palavra de Deus, com a justiça de Deus e com o amor de Deus. O calvinismo, claro, está ligado ao grande teólogo francês João Calvino, que nasceu, viveu e morreu lá no século XVI. Já Armínio, grande teólogo holandês, ele nasceu, viveu no século XVI e morreu já no início do século XVII. João Calvino, seus seguidores, elaboraram os 5 pontos que resumem a interpretação que esta visão dá ao processo da salvação na vida das pessoas. Posteriormente, Armínio e seus seguidores elaboraram também 5 pontos contrapondo-se à interpretação calvinista. Nesses 5 pontos, nós temos o resumo da visão arminiana, como acontece também com o calvinismo. Esses 5 pontos resumem o que pensam a respeito da mecânica da salvação, como diz o pastor Silas Daniel. Vamos elaborar aqui cada ponto dentro de cada visão. O primeiro ponto diz respeito à depravação total. Calvino e seus seguidores ensinam, acreditam e entendem que o ser humano, devido ao pecado, a natureza pecaminosa herdada dos primeiros pais, por causa do pecado, o ser humano não tem nenhuma condição de buscar a Deus, nenhuma condição de fazer algo em prol da sua própria salvação. Na visão calvinista, a salvação depende totalmente de Deus, o homem nada pode fazer, porque o pecado tirou até mesmo a sua capacidade de exercer o seu livre-arbítrio. Os arminianos concordam em tese ou basicamente com esta visão. Para Armínio e seus seguidores, realmente, devido ao pecado, à natureza pecaminosa, o ser humano se tornou completamente incapaz de buscar a Deus por si próprio, de buscar a Deus com as suas próprias forças. O ser humano realmente, ele precisa da ajuda de Deus, que Deus tome a iniciativa para que esse ser humano possa se salvar. O que diferencia aqui é que, na visão de Calvino, como vimos, o ser humano não tem condições nem mesmo de exercer o seu livre-arbítrio para crer em Jesus Cristo. É preciso que Deus faça tudo por ele. Na visão arminiana, apesar do homem ficar totalmente incapaz por causa do pecado, mas quando ele ouve o Evangelho, o Espírito Santo, usando a graça de Deus, vem ao pecador, convence-o do pecado, coloca fé no seu coração e desperta o seu livre-arbítrio para que ele possa aceitar ou rejeitar a salvação. Esta é a visão arminiana. O segundo ponto diz respeito à eleição. Na visão calvinista, desde lá a eternidade, Deus, na sua soberania, ele escolheu aqueles que ele iria salvar dentre todos os perdidos. Então concluímos que aqueles que não
fazem parte dos escolhidos, então estarão condenados à perdição eterna. Na visão arminiana, sim, Deus escolheu desde a eternidade, mas essa escolha ela foi baseada no pré-conhecimento de Deus. Deus, na sua onisciência, no seu pré-conhecimento, desde a eternidade, ele viu aqueles que iriam aceitar a salvação e aqueles que iriam rejeitar. Aqueles que aceitariam a salvação, Deus os escolheu para si e os predestinou para o céu, para a vida eterna. Consequentemente, na sua presciência, aqueles que Deus viu que rejeitariam a salvação, obviamente, eles já estão predestinados para a perdição eterna. Então devemos entender que essa presciência de Deus, ela não interfere na decisão das pessoas. Deus viu no seu pré-conhecimento, mas ele não interfere na decisão. Aceitar ou rejeitar a salvação, cada pessoa é que vai realmente decidir por si próprio. Como vimos, a graça de Deus capacita o pecador a aceitar ou rejeitar a salvação. Esta é a visão arminiana. E nós, arminianos, nós entendemos que essa visão é mais bíblica. A palavra de Deus deixa claro que nós fomos eleitos, 1 de Pedro 1, versículo 2, que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. 1 de João, capítulo 2, versículo 2, também nos diz que a expiação de Cristo não é só por nós, mas pelo mundo inteiro. Então nós entendemos que a salvação está disponível a todas as pessoas podem aceitar a Cristo ou rejeitar a Cristo. O terceiro ponto diz respeito ao alcance da morte de Jesus. Por quem Cristo morreu? Na visão calvinista, Cristo não morreu por todas as pessoas. Ele morreu apenas pelos eleitos, aqueles que, como já dissemos, Deus escolheu lá desde a eternidade, na sua soberania. Então, Cristo morreu apenas por essas pessoas que foram escolhidas por Deus na sua soberania. Já para os arminianos, Cristo morreu por todas as pessoas. Cristo morreu por todos, por cada pessoa que veio ou que vem ao mundo. Porém, apesar de Cristo ter morrido por cada pessoa, a salvação só é aplicada. Os benefícios da morte de Jesus só são aplicados na vida daqueles que aceitam a salvação, na vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que rejeitam a obra de Cristo não tem aplicação na vida dessas pessoas. Esta é a visão arminiana. E como nós citamos aqui Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Cristo morreu por todos. O seu sacrifício pode salvar toda a humanidade. Basta crer em Cristo Jesus como Salvador. O quarto ponto diz respeito à graça de Deus. Nós já falamos isso aqui anteriormente, que na visão calvinista, Deus vem através da sua graça poderosa. E aqueles que foram escolhidos por Deus lá desde a eternidade, eles não podem resistir, eles não podem dizer não, porque eles foram escolhidos. E como a salvação é algo totalmente da parte de Deus, essa graça é irresistível. Os eleitos sempre vão dizer sim ao Evangelho. Na visão arminiana, a graça que Deus opera na vida do pecador, ela pode ser resistida. Ou seja, na interpretação arminiana, o ser humano pode sim rejeitar o plano da salvação. Ele pode dizer não, apesar de Deus, como vimos na sua graça, usar o pregador, usar alguém para falar do Evangelho, o Espírito Santo colocar fé no coração dessa pessoa, convencê-la dos seus pecados.
mas o Espírito Santo também capacita essa pessoa a usar o seu livre-arbítrio e dizer sim ou dizer não para Deus. Então essa é a visão arminiana a respeito do alcance, da morte de Jesus Cristo. O último ponto diz respeito à segurança em Cristo Jesus, ou a perseverança dos santos. Na visão calvinista, aqueles que foram eleitos, eles jamais se perderão. Eles nunca poderão se perder eternamente. Mesmo aqueles que se afastarem do Evangelho, eles voltarão em tempo e retomarão a sua posição de salvos. Eles jamais, porque eles foram eleitos, então eles jamais se perderão. E aqueles que porventura se distanciarem do Evangelho e não voltarem mais, na visão calvinista, é porque essa pessoa ou essas pessoas nunca fizeram parte do grupo dos eleitos. E já na visão arminiana, o cristão, sim, ele pode perder-se eternamente, ele pode perder a salvação, mas isso não é algo fácil. Ele só vai se perder se ele voluntariamente apostatar-se da fé, se ele renunciar à sua fé, abandonar a Cristo. Sim, ele poderá se perder eternamente. Então, meus amados irmãos, a Bíblia traz alguns textos que corroboram que realmente o cristão pode se deslizar e perder-se eternamente. Jesus traz aquela advertência em Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Paulo, em 1 Coríntios 10:12, ele disse, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Mateus 24:13, o Senhor Jesus nos advertiu, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Deus, na obra da salvação, ele faz praticamente tudo por nós. A salvação é pela graça do início ao fim, porque nós só poderemos vencer o pecado com a graça de Deus. Nós só poderemos santificar a nossa vida com a graça de Deus. Nós só poderemos perseverar em Cristo com a ajuda de Deus. Mas Deus não faz tudo. Ele espera que nós façamos a nossa parte, que nós nos esforcemos, que nós demos lugar à sua graça, que nós usufruamos dessa graça que ele nos concede, para nós vencermos o pecado todos os dias e não nos afastemos de Cristo Jesus. Esta é a visão arminiana do que a Bíblia Sagrada ensina. Nós cremos que a salvação, sim, é pela graça do início ao fim, mas que nós devemos nos esforçarmos, que nós devemos tomar posse e usufruir dos recursos que Deus nos dá, porque sozinhos nós não conseguimos vencer o pecado. Sem a graça de Deus nós estaremos fatalmente perdidos. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida. A Assembleia de Deus e muitas outras denominações somos arminianos. O arminianismo, ele passou a ser predominante no mundo cristão a partir do século XIX, principalmente após o advento do movimento pentecostal. Hoje, a maioria absoluta dos cristãos são arminianos. Antes, até o século XVIII, o calvinismo predominava absoluto no mundo cristão. Mas a partir do século XIX, essa realidade começou a mudar. Mas cabe a você examinar a Bíblia, estudar a palavra de Deus e tirar a sua própria conclusão. Na nossa visão, o arminianismo é a visão bíblica correta a respeito da doutrina da salvação. Mas examine a palavra, estude a palavra e tire as suas próprias conclusões, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha gostado e venha assistir os próximos vídeos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.